Eu não me envergonho do Evangelho. Você já viu uma declaração como essa? Certamente você já ouviu. Saiu de Paulo. E essa declaração também deve ser presente em nós. E eu quero convidar você, nesse vídeo de hoje, a gente meditar por algum tempo sobre quais as implicações de pensar assim e de se posicionar assim. Então vem comigo no vídeo de hoje e eu espero que esse conteúdo seja bom para você. Olá, meu irmão, que a paz do Senhor esteja contigo. Me chamo Breno e é um prazer ter você aqui no meu canal para que a gente possa refletir por um pouco de tempo sobre um assunto tão importante que chama tanto a nossa atenção, né? Declaração firme essa, como eu disse no começo, lá na chamada, é uma declaração firme de Paulo, uma declaração que também precisa ser a nossa, e essa declaração traz algumas implicações que eu quero conversar com vocês. Vocês viram no slide anterior, pedindo a vocês para que curta, compartilhe e se inscreva no canal. Meu objetivo é que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, para que possamos incentivá-las a se posicionar, a se firmar, a ter uma fé mais sólida mediante ao aprendizado e o estudo da palavra. Essa passagem que nós estamos lendo, ela se encontra em Romanos 1, capítulo 1, verso 16 e verso 17. É um texto muito conhecido, gente, muito conhecido, e eu quero convidar você a refletir. Vai aparecer aqui na tela, vou colocar ele, o vídeo vai aparecer aqui, você pode acompanhar, eu não sei em qual canto vai aparecer, mas eu sei que vai aparecer. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É uma palavra muito firme, e aqui a nossa primeira atenção é voltada, a palavra-chave aqui para o vídeo de hoje é essa vergonha, esse verbo envergonhar. Paulo diz: eu não me envergonho. E essa é a palavra-chave para o nosso vídeo de hoje, nosso curto vídeo de hoje. Quando Paulo se define que ele não se envergonha, abre precedente para eu pensar que Paulo não se envergonha, mas alguém se envergonha. Paulo está dizendo sobre o que ele não se envergonha. E ele esclarece e deixa muito claro que o que não causa vergonha nele, ele não se envergonha do Evangelho. Evangelho é a tradução da palavra Evangelho, a princípio era recompensas por boas notícias, depois essa noção de recompensa saiu e hoje é muito comum a gente ver o resultado, o significado desta palavra como boa notícia. Faz todo sentido, né? Boa notícia. A boa notícia é a causa que faz com que alguns se envergonhem e outros, como Paulo, não se envergonhem. A boa notícia só tem tanta ênfase, gente, por causa da má notícia. A má notícia, ela é declarada a todos os homens. Todos os homens têm conhecimento de uma forma ou total ou parcial da má notícia que corre dentro de si. E que má notícia é essa? Má notícia é essa que Paulo mesmo vai escrever mais à frente dessa mesma carta e de outras cartas. É uma doutrina, é um pensamento em que todos pecamos. A má notícia é que estamos destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado original, por causa do nosso pecado em Adão, nós fomos afastados de Deus. E há uma confusão entre nós e Deus, e senão uma guerra, de modo que essa guerra nunca terá paz se for por nossa responsabilidade. Se for pela nossa participação, essa guerra nunca teria paz. Mas Paulo vai construir esse pensamento em suas cartas de que a boa notícia é o que salva a nossa vida. A boa notícia qual é? É que para essa guerra que havia entre nós e Deus, o Senhor, o próprio Deus, fez com que houvesse paz. De que forma, Breno? Cristo é a paz que nós podemos ter. Cristo, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Cristo é essa boa notícia. Boa notícia que logo ele vai se definir dizendo que é para a salvação de todo aquele que crê. A boa notícia serve para que eu possa entender que em Cristo, eu posso ser salvo mediante a fé. Com uma ação da graça de Deus comunicada até mim pela fé, eu posso ser salvo. Essa é a boa notícia. A boa notícia, ela vem
precedida, ela vem após a má notícia. A boa notícia é uma boa notícia e ela não pode ser vista de outra forma a não ser boa. Agora, o que leva uma pessoa a se envergonhar? Agora pense comigo aqui, o que seria uma vergonha, né? O que seria vergonha? Vergonha é aquele constrangimento, vergonha é aquele sentimento que paralisante, que faz com que a pessoa seja bloqueada. E eu vou tentar dar um exemplo, gente, para que isso fique mais claro. Imagine que você está num shopping com uma roupa, por exemplo, com um escrito em inglês que você não sabe o que é. Não sabe o que é, e de repente chega alguém que conhece o escrito e ele diz: olha, você sabia que na sua camiseta está escrito isso, isso, isso? E naquele momento você passa por uma situação de vergonha. Você fica com vergonha daquilo, da camiseta que você está usando, do exemplo da situação que você está passando, e aquela vergonha te paralisa de modo que quando você chegar em casa é provável que você queime a camisa. Mesmo se não queimar, você está ciente do que será quando usá-la novamente. Você nunca mais, talvez algumas pessoas mais até enérgicas, nunca mais usará essa camisa. Eu nunca mais quero passar por isso. Vergonha é algo que quando eu passo por esse momento de vergonha, eu rompo totalmente, eu corto totalmente, eu paraliso, eu travo para com aquilo. Então tudo que me causa vergonha, eu tento fugir, eu tento não me envolver de novo, eu tento não utilizar de novo, eu tento não parecer na mesma situação com aquilo que já me causou vergonha. Agora, no que esta mensagem, esta boa notícia, seria motivo de vergonha? Deixa eu dar já o meu ponto de vista, que nada no Evangelho faz com que alguém pudesse se sentir envergonhado do Evangelho. Não é um pensamento, não é um ensino, não é uma religião que faz com que as pessoas fiquem pior. Pelo contrário, né? O cristianismo faz com que a sociedade se torne um ambiente melhor. O cristão, quando encontra Cristo, sua vida passa a ser melhor, suas relações passam a ser melhor. Todo mundo que se envolve com esse que agora conheceu a Cristo percebe a diferença. Então, de que eu me envergonho? Mas se Paulo diz que ele não se envergonha, eu posso pressupor que alguém se envergonha. E nesse momento eu quero que a gente pense sobre o que poderia ser vergonha à luz de judeus e romanos. E eu vou explicar o porquê isso. Romanos aqui eu penso na figura do gentio. Quando Paulo escreve a carta a Roma, a igreja de Roma, igreja essa que é composta por judeus e provavelmente judeus que se converteu lá no Pentecoste, naquela reunião, judeus que desde lá já creem em Cristo, ouvindo as pregações que lá foram feitas, voltaram para Roma e começaram a pregar e as igrejas começaram a surgir, e aí chega até os apóstolos, o comentário: uma igreja em Roma, uma igreja forte e tal, e Paulo deseja conhecer. Na altura do campeonato que Paulo escreve para a igreja que está em Roma, essa igreja não é só composta de judeus. Essa igreja agora também é composta de cristãos pagãos. E cristãos pagãos eu me refiro sobre pessoas que não eram judeus, que veio de outra religião, de outra cultura pagã. A igreja é composta de judeus e pagãos. Então, Paulo escreve para a igreja e ele está dizendo que ele não se envergonha. Por isso eu posso e quero construir com vocês aqui o que seria motivo de vergonha para judeus. Não os judeus cristãos, mas judeus, a classe de judeus. Há várias. O Novo Testamento conta os embates que Jesus teve com os judeus, porque eles simplesmente não assumia compromisso. Lembra da camiseta? Quando algo me envergonha, automaticamente eu rompo com aquilo. Eu não vou usar mais essa camiseta, eu não quero mais passar por isso, eu não vou mais me expor, eu não quero compromisso. Então a vergonha é esse sentimento paralisante, e os judeus nutria tal sentimento a respeito de Cristo de diversas formas. A Bíblia vai contar que Jesus ele não era um fanático da tradição, um seguidor fanático da tradição, e isso incomodava muito dos fariseus. Você vai ver na Bíblia sequências de vezes em que Jesus e os seus discípulos eram constrangidos porque não cumpriam o mesmo ritual. Isso fazia com que o povo, o seguidor da lei, os tradicionais, os fariseus, ficassem incomodadíssimos e cada vez mais não assumisse compromisso com Cristo, cada vez mais rejeitasse o seu ministério.
o seu ministério messiânico. E isso fazia com que ele fosse cada vez mais rejeitado. Eles queriam que Cristo fosse um seguidor tradicional, à risca da lei. Pelo contrário, Cristo vem desmanchando tudo isso, né? Dizendo, olha, vocês estão fazendo um fardo pesado demais, vocês não conseguem carregar, as costas de quem vocês lançam esse fardo, eles não conseguem carregar, não é assim. E aí Jesus vai falar sobre uma justiça que excede a dos fariseus, que não só está preocupado em viver de aparência, mas é uma justiça que não só muda o seu externo, suas obras, mas muda também o seu interno, a sua essência. E aí ele vai dizer para os seus discípulos, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, vocês estão no caminho errado. Com outras palavras, esse é um ponto. Eles não conseguiam assumir compromisso com Cristo, porque Cristo não lavava as mãos, os seus discípulos não lavavam as mãos, ele não respeitava o que eles tinham como lei do sábado e tal. Outro ponto que as Escrituras vai dar para a gente entender, um dos motivos que fazia com que os judeus não assumissem compromisso com Cristo e ser associado a Cristo era uma espécie de vergonha, poderia ser, porque do lugar de onde ele veio, Nazaré, que ficava na região da Galileia, ficava o tipo de pessoa que os judeus, seguidores da lei, mais detestavam. Daniel Hopes vai falar sobre essa classe de pessoas, que eu não me lembro a pronúncia correta, é uma expressão hebraica, mas ele fala que esse povo, eles odiavam esse povo, porque era um povo, era uma miscigenação, era um local, a Galileia era esse centro onde ficava essa miscigenação, e ali eu estou falando de povos que quando Israel voltou, eles se ocuparam num pequeno espaço, então outros povos, outra cultura e tal, e eles ficaram ali reunidos, e por serem outros povos, não davam o mesmo capricho, não tinham o mesmo capricho com a lei e as tradições, e isso já fazia com que os judeus já detestassem esse povo, mas ali no meio também havia judeus, e principalmente esse povo que vivia nessa região, eram judeus que não iam ao templo, judeus que deveriam viver à risca a tradição, mas não viviam, e isso fazia com que os judeus ficassem irritadíssimos. Daniel Hopes, no seu livro A Vida Diária nos Tempos de Jesus, ele vai registrar algumas declarações dos rabinos naquela época em relação àquele povo. Se não me falha a memória, ele denomina como o povo chamado Anhaares. E ele dizia, olha, esse povo devia ser rasgado no meio, esse povo é pior do que os animais, porque eles não eram seguidor da lei. Quando Cristo vem, você pode ver sendo registrado lá em João, capítulo 1, verso 46, vai aparecer aqui para vocês, numa conversa que Filipe está tendo com Natanael, e ele está dizendo essa boa notícia, o Messias chegou. E aí ele vai dizer assim, Natanael perguntou-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem ver. O pensamento era perpetuado, passado de pai para filho, de todo mundo na sociedade. Eles entendiam que o local de onde Cristo veio é um local que nunca vem coisa boa de lá, porque a grande massa lá pouco está para a tradição. Não são seguidores da lei. Não é o povo que frequenta o templo para ouvir o ensino. E muito menos o povo do templo vai até lá para pregar. É um povo, é um local onde o pessoal do templo abriu mão. E o terceiro ponto que fazia com que os judeus tradicionais, os fariseus, detestassem Cristo, é que Cristo faz o seu público de lá. Cristo faz o seu público entre essas pessoas rejeitadas, entre essas pessoas que diversas vezes esses fariseus, esses escribas vão chamar de pecadores. Anda com pecadores, come com pecadores, porque imagina o pensamento que seria na cabeça deles. Esse povo nunca quis vir ao templo para ouvir a palavra de Deus. Eles nunca quiseram ouvir uma explicação da lei de Deus. Agora eles estão dizendo que esse mestre ensina a palavra de Deus. Esse mestre aí, esse falso mestre, só pode estar fazendo alguma pregação para encher a bola deles, para encher o ego deles. E é por isso, talvez, que esse desconforto para com o público de Jesus foi um gatilho para que eles começassem a frequentar
essas palestras de Jesus, essas pregações de Jesus, com o intuito de ver o erro. Qual é o erro que ele está cometendo para atrair tanta pessoa assim que nunca quis vir ao templo? Essas pessoas nunca quiseram ouvir uma mensagem no templo, agora estão andando mediante atrás desse Messias, que se diz Messias, e agora estão dizendo que a salvação chegou a eles. Entende? Você observa que há diversos fatores que vão sendo construídos conforme a narrativa bíblica vai nos dando, que faz com que os judeus tivessem vergonha desse evangelho, usando a expressão de Paulo, e vergonha aqui significa para nós aquele sentimento que trava, aquele sentimento que me impede de assumir compromisso. Observe, mas a cereja do bolo desse momento é que esse Messias que veio com a mensagem dizendo eu sou a boa notícia, eu sou o caminho, eu sou o Messias, eu sou o pão, esse Messias teve o seu fim crucificado. O fato de Cristo ser crucificado para os judeus era um grande escândalo. Para os judeus, a crucificação, e não é para menos que eles pensassem assim, Deuteronômio 21, do verso 22 e 23, eles tinham gravado na lei que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era porque estava sendo amaldiçoado. E aí diz assim, eu vou ler aqui Deuteronômio: se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto e o estiveres pendurado num madeiro, 23, seu cadáver não passará a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Não bate a ideia dos judeus que estão aguardando um Messias, um rei político, um semelhante a Davi, que vai pegar a espada, que vai cortar a cabeça dos romanos, que vai acabar com essa servidão que eles têm, essa escravidão política, essa escravidão social. Eles estão esperando um rei guerreiro, um Messias guerreiro. E esse Messias frágil, entre aspas, e crucificado, nunca que é o nosso. Não é o nosso. Inclusive, esse ponto também já me dá uma abertura para entrar no próximo ponto, na próxima pauta desse vídeo, que seria a vergonha para os romanos, ou vergonha para os gentios. Esse ponto que nós acabamos de dizer encerra a minha última categoria do por que seria vergonha para judeus. Esse Cristo crucificado não é o Cristo que eu espero. O Cristo que eu espero é valente. O Cristo que eu espero não vai ser calado assim, ele vai liderar, vai montar um grito de guerra e vai liderar a gente para sair dessa situação. Nesse mesmo ponto de Cristo crucificado, eu consigo ter uma abertura aqui para entender o porquê que seria esse evangelho, essa mensagem boa, essa boa notícia. Por que Cristo seria motivo de vergonha para alguém que não fosse judeu? E aí eu coloquei aqui como vergonha para romanos ou vergonha para gentios. Justamente pelo mesmo ponto. Talvez seja um ponto interessante a se começar. Porque Paulo, apóstolo dos gentios, ele vai usar diversas vezes uma expressão muito conhecida dos romanos para falar de Cristo, que é a expressão Senhor, Kyrios. Kyrios era uma expressão muito comum, culturalmente usada, para atribuir aos seus heróis e aos imperadores, ou imperador. Era um título dado de alguém que tinha grandeza, alguém que tinha uma história de vitória. E os romanos não prezavam por contar e registrar nas suas biografias um momento de fraqueza ou fragilidade, né? Não tinha, contar uma história de um herói romano, jamais você ouviria um momento de fragilidade. Quando eles ouvem Paulo chamar Cristo de Senhor, o Kyrios, quando eles entendem o que Paulo está usando, a expressão que Paulo está usando para o seu tempo, todos entendiam, não bate essa ideia. Tanto é que Paulo vai dizer que entende que para eles seja um absurdo a mensagem, a boa notícia de Deus, o seu Senhor ser crucificado é um absurdo, porque ninguém se vangloria de tal coisa. Ninguém conta isso como se fosse um ponto. Esse herói, esse Cristo, esse Senhor, esse Kyrios, está
com uma história totalmente diferente dos heróis romanos ou das histórias de guerra dos imperadores vitoriosos. Não bate com a mesma ideologia que tem. Não supera as expectativas das pessoas. Não agrada o ego das pessoas. Não tem a preocupação de agradar. Era um termo muito conhecido e utilizado nessa cultura. E Paulo está se valendo dela, entendendo que não é para fazer sentido para a razão, você pela razão entender, é pela fé. E aí observe o que ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 21 ao 25. Diz assim, eu vou ler aqui e você acompanha aí na tela. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para judeus. Observe, lembra Deuteronômio que eu li? Escândalo. É um amaldiçoado, um crucificado é um amaldiçoado, então é um escândalo. E para o absurdo para os gentios, verso 23 do final, é motivo de escândalo para judeus e absurdo para gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Verso 25 para finalizar essa leitura. Porque o absurdo de Deus é mais lógico do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Observe que Paulo, talvez ele já está preparado para entender que ele vai encontrar pessoas que vão olhar para essa boa notícia e não vão ver como boa notícia, vão ver como um absurdo, porque essa história desse Senhor crucificado é uma história de derrota. É uma história de fracasso, o Filho de Deus morto, crucificado. E Paulo está dizendo, a glória da pregação é essa. E por mais que seja considerada loucura, é dessa forma que o Senhor escolheu salvar a todos aqueles que creem nessa loucura da pregação. No entanto, meu povo, meus irmãos, não é só essa a pauta desse sermão quando Paulo anuncia o Evangelho. Não é só um Cristo crucificado e morto por 3 dias, mas também está na pauta um Cristo ressurreto. A ressurreição, então, torna-se fator importantíssimo, porque não é um Cristo que perdeu para a morte. Não é um Cristo que foi vencido pela morte. É um Cristo que tomou sobre si as nossas dores e venceu a morte. Venceu a morte porque ele ressuscitou. Então o Senhor dessa mensagem, essa boa notícia, se refere a um Senhor em que a morte não foi capaz de vencê-lo. Ele venceu a morte. Ele, como um cordeiro, pagou o preço pelo nosso pecado, para que todo aquele que cresce na pregação, todo aquele que cresce no absurdo da pregação, como usando essa mesma expressão que ele está dizendo, se referindo aos gentios, todo aquele que cresce nesse absurdo, nesse Senhor crucificado e ressurreto, esse encontrasse a salvação de Deus, esse fosse alcançado por essa boa notícia. Esse é um ponto que Paulo crava. E Paulo vai dizer, mediante a tudo isso que nós falamos, eu não me envergonho. Eu não me envergonho, isso não me causa nenhuma trava, isso não me causa nenhum impasse. Pelo contrário, é muito comum, gente, ver em Paulo expressão como se gloriar no Senhor, se alegrar no Senhor. Lembra de 1 Coríntios, ainda no capítulo 1, no verso 30, veja aí o que ele está dizendo. Capítulo 1, verso 30, ele vai dizer, vou ler o 30 e o 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. A fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é aqui uma performance em Paulo de se envergonhar e travar mediante ao que pode causar, defender a sua fé. Pelo contrário, se tiver algo que eu deva me gloriar, é no Senhor, é nesse Kyrios, nesse Senhor do Evangelho, nessa mensagem que carrego de Deus, nessa boa notícia de Deus. É isso que eu devo me alegrar, é com base nesse pensamento que eu devo agir, é com isso que eu devo me envolver. Quando Paulo diz que ele não se envergonha
vergonha, porque é poder de Deus, faz todo sentido para aquele que está sendo salvo. Como eu vou me envergonhar de algo que é poderoso? Gente, não tem condições. Algo que é potente, porque a expressão aí, né, do dinamite, é dunamis, né, se não me falha a memória, então tem a ver com poderoso, algo potente, é poder de Deus. Esse poder de Deus não pode causar vergonha em nós. Pelo contrário, deve nos dar disposição para assumir compromisso com isso. Se eu tivesse, meu Deus, que o Senhor deu um dia para nós, essa graça. Mas se eu tivesse aqui um convite para fazer para você, e nesse convite eu desse para você na sua mão a chave de uma Ferrari extremamente potente, você não chegaria nessa festa com vergonha, porque está sobre um carro extremamente potente. Você não chegaria lá envergonhado porque tem algo potente em suas mãos. A mesma analogia, Paulo eu posso entender que é o que Paulo está entendendo. Como eu vou ficar com vergonha se o que está norteando a minha vida, se ser alcançado por esse evangelho me incluiu nesse poder de Deus para salvar aos que crê? Como isso pode me causar vergonha? E isso é o oposto do que causa na vida daqueles que nascem. Não é um sentimento de vergonha paralisante, mas é um sentimento de um novo nascimento e uma pulsão para a vida. É uma nova vida que te dá prazer e alegria e disposição por causa do Espírito para obedecer a Deus e amar a Deus e servir ao Senhor. Você vai ver em Paulo alguém que sabe que está indo para o meio do furacão, como ele vai dizer, a igreja de Roma está no centro da perseguição, e Paulo vai dizer, eu já quis ir várias vezes e eu fui impedido. Eu sei que aí o negócio, o chicote vai estralar, mas eu quero. Quando eu tenho o meu coração alcançado por esta boa notícia, não há impasses, não há traves. Tudo que eu puder fazer para cooperar com essa chama que queima e amar ao Senhor que me salvou por meio do seu poder, que é Cristo, para salvar pecador, o que eu puder fazer para corresponder a esse amor, eu faço. Observe que isso vai ser presente em Paulo, porque Paulo vai assumir tal compromisso que, se precisar se posicionar como atleta de Cristo, ele é, soldado de Cristo, ele é, servo de Cristo, escravo de Cristo, separado para o Evangelho. Paulo entende que ser alcançado por esse evangelho mudou a sua forma de agir e a sua forma de existir no mundo, mudou a sua performance, e por isso ele vai dizer, o justo viverá pela fé. E aí eu quero caminhar já para concluir nesse pensamento com vocês. A fé que Paulo vai dizer é uma fé que é uma fé, a condição para que a justificação é só por meio da fé. As nossas obras não nos salva, as nossas obras não têm potência para salvar. Somente a fé em Cristo Jesus é a condição para salvar, mas não é uma fé circunstancial, não é uma fé momentânea. Aqui, esse justo viverá pela fé. Essa fé eu posso entender como um modo de operar no mundo, um modo de ser, um modo de agir. O Senhor não estava não morreu na cruz só para que em algum outro momento você tivesse uma ação brava de fé, uma ação de disposição para obedecer a Deus em momentos pontual. A ação de Cristo morrendo como cordeiro para perdoar os nossos pecados é para nos dar essa possibilidade de viver sob esse estilo de vida que é a fé. E não uma fé circunstancial, mas uma fé como estilo de vida. Tem um único objetivo: não mostrar às pessoas que você é bom ou que as suas obras vão lhe salvar e que elas vão ser salvas também se tiver as boas obras que você tem. Não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é a mesma essência que nós vemos em Cristo quando ele fala em Mateus 5,16, qual é o objetivo de os seus discípulos serem para o mundo sal e luz, especialmente na luz. Ele vai dizer, o final do verso 16, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Sendo assim, Paulo entende que essa fé
que o Senhor permite e concede a nós é uma fé não circunstancial, mas, como eu disse, um modo de viver, e por essa fé ele age, e por essa fé ele se lança, e por essa fé ele se deixa gastar, e por essa fé ele entende que é devedor. Esse é um ponto em que eu quero concluir. Quando eu creio no Evangelho, quando eu não tenho vergonha do Evangelho, quando o meu coração é alcançado pelo Evangelho, eu não consigo viver a minha vida como se isso não tivesse acontecido. A resposta daquele que creu no Evangelho, a resposta de vida daquele que assumiu compromisso com esse Evangelho, que quando ouviu os ensinos de Jesus, não sentiu vergonha, não paralisou, não voltou para trás, não ouviu e fingiu que não era para você. Pelo contrário, aquele que ouviu essa mensagem, o coração tocou e está disposto a assumir compromisso, e está tão determinado por causa da fé de dizer, eu também não me envergonho, não pode ser só um momento bonito e de arrepiar a pele e dizer, eu não me envergonho. Não, pelo contrário, precisa ter uma ação, precisa se levantar depois de dar essa brava declaração e ir e servir, porque a fé é a possibilidade que nós temos para viver esse estilo de vida e resultar em adoração. E a adoração não se faz só com frases montadas, só com frases bonitas ou com louvores bonitos. A adoração é uma expressão em serviço. Tem a sua melhor expressão em serviço, em obediência às Escrituras e trabalho no reino do céu. Por isso, torno a dizer, Paulo vai dar várias características de que, se for necessário, ele se ver como soldado, ele é soldado de Cristo. Atleta, ele é atleta de Cristo. Escravo de Cristo. Apóstolo de Cristo. Separado para o Evangelho. Esse é o posicionamento. Por isso eu quero, já no final desse vídeo, eu quero desafiá-lo, eu quero incomodá-lo por meio do Espírito Santo a reavaliar o seu posicionamento de fé mediante a mensagem do Evangelho que chegou até você, mediante essa boa notícia que é o Filho de Deus enviado para que todo aquele que crê em seu nome, para que todo aquele que crê nessa boa notícia alcance de Deus a graça de ser salvo. O que isso mexe em você? O que isso move sua vida? No que isso te leva a pensamentos do que tem que mudar, do que tem que largar, do que tem que se aproximar? O que isso faz em você? Paulo diz, eu não me envergonho, porque é poder de Deus. Eu não me envergonho. Não há impasses, não há travas. Tudo que vier à mão para Paulo, porque ele não se envergonha e tem compromisso com essa mensagem, ele se deixa gastar, ele faz. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo agora e ser um missionário andando de cidade em cidade, não. Eu só estou dizendo para viver a sua vida como alguém que não se envergonha do Evangelho. Tendo uma oportunidade de dividir essa boa notícia com alguém, faça. Se for em uma multidão, maravilha. Se for com uma única pessoa, faça. Deixe que aquilo que você crê te influencie a agir, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai. Que essa mensagem toque o seu coração, que essa mensagem te leve a refletir sobre esse posicionamento que é necessário. Vou ficando por aqui hoje, agradeço você estar comigo, que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.